Olá pessoal, estamos iniciando uma aula de geografia. O nosso tema será sobre cartografia. A cartografia cuida então da elaboração, da construção de mapas, né? E o que nós veremos nessa aula são alguns aspectos gerais da representação de mapas e também dos seus principais elementos. E nós dizemos que há duas formas de localização: a localização relativa e também absoluta. A localização relativa é aquela que precisa de um ponto de referência para nos localizarmos ou nos situarmos em relação a esse ponto. Eu vou colocar aqui um mapa representando parte do território brasileiro com alguns estados e também com o nome das suas capitais. A ideia é aplicarmos então o conceito de localização relativa utilizando a Rosa dos Ventos, né? Então, digamos que eu queira mostrar o sentido, a direção de Brasília em relação às outras cidades. Para isso, eu farei uso da Rosa dos Ventos. Para quem está em São Paulo, né, para quem está em São Paulo, capital, a cidade de Brasília está no sentido norte, né? E logo São Paulo estaria ao sul da capital federal, de acordo com os pontos cardeais. Já com relação a Cuiabá, Brasília se encontra no sentido leste. E quando comparamos a posição entre Brasília e Belo Horizonte, por exemplo, nós dizemos que Brasília está a noroeste da capital mineira, que por sua vez, né, estaria a sudeste em relação a Brasília. E é por isso que nós dizemos que esse tipo de localização ela é relativa, né? Ela é sempre relativa comparada a algum outro lugar. Nós temos outra forma de localização que é a chamada absoluta, né, que utiliza, no caso, aí, o sistema de coordenadas geográficas. Então, para localizar cada ponto do planeta, nós temos uma cobertura feita por satélites que fornecerão o local preciso a partir das coordenadas. E ao localizar, então, a cidade de Brasília no mapa, o sistema de coordenadas nos dará os valores que mostram que a capital do Brasil está exatamente nesse ponto aqui, né? Que nós temos aqui, que é latitude 15 graus, 46 minutos e 48 segundos ao sul, e também um outro valor que seria 47 graus, 55 minutos e 45 segundos de longitude a oeste, né? Nós temos então os paralelos, né, que são as latitudes, são linhas imaginárias, né, que definem a posição de um lugar qualquer em relação à linha do Equador, que é o meu ponto 0 grau, que é essa linha mais espessa que aparece nessa imagem. Ela corta o mundo em duas metades, né, acima do Equador, nós temos as latitudes até 90 graus. E abaixo do Equador, os valores até 90 graus sul. Esses graus de latitude, eles ajudam a dividir o planeta Terra em zonas climáticas, né? Inclusive, né, alguns desses paralelos, né, algumas dessas linhas, elas recebem nomes especiais como Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que delimitam, né, a zona intertropical do planeta Terra. Também temos lá o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, que indicam as altas latitudes, né, e climas rigorosamente frios. E nós temos também as longitudes, né, que são as linhas chamadas meridianos, e dividem o mundo em leste e oeste, né? Ela é medida em 180 graus leste até 180 graus oeste. Essas medidas se dão a partir do meridiano 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. E a utilidade dos meridianos é a demarcação do fuso horário, né, para determinar a diferença de horário em relação aos lugares da Terra, devido à posição deles em relação ao Sol. Então, assim, a cada 15 graus de longitude, nós temos 1 hora de diferença entre os lugares, né? As coordenadas geográficas, elas seriam como um tabuleiro de batalha naval, nesse formato que nós temos aqui. Você cruza duas linhas para atingir ou encontrar um ponto no mapa, né? É assim que funciona o jogo da batalha naval. Por exemplo, meu ponto A, e eu posso encontrá-lo a partir, né, dessas linhas imaginárias, utilizando a latitude 60 graus norte, a minha linha em preto, e a longitude 110 graus oeste. Então eu quero marcar um ponto bem aqui
no meio da América do Sul, meu ponto B. A latitude 10 graus ao sul, está abaixo, né, da minha linha zero, que é o Equador, e a longitude 50 graus oeste. Um ponto C, anotado bem aqui, né, onde seria aqui a Itália, ele é localizado a partir de latitude 40 graus ao norte e longitude 20 graus leste. Nós podemos entender claramente a linguagem dos mapas de qualquer parte do mundo, né, integrada à civilização moderna, digamos assim, que adote então essas convenções. Porque os elementos que formam os mapas, né, seriam os mesmos aí para todos os lugares, né? Então, todo mapa ele teria que ter um título, também a legenda, a escala, orientação, projeção e também a fonte. E nós vamos falar agora sobre cada um desses itens, cada um deles, que são bastante importantes, essenciais, né, para entendermos a linguagem da cartografia, a linguagem dos mapas. Bom, o título do mapa ele é importante, né? Praticamente ele é o primeiro contato visual que nós temos com os mapas, né? E ele informa qual é o assunto do mapa. No caso aqui, eu coloquei um mapa do estado de São Paulo, mas propositalmente eu ocultei o título. E aí você conseguiria identificar que tipo de informação esse mapa está representando? Eu dei algumas sugestões aqui ao lado direito do slide, né? O mapa só tem aqui algumas cores, vai de tons de verde, né, passando por um amarelado, até chegar em tons de laranja, e chegar num vermelho e um marrom mais escuro. Mas e aí? O que esse mapa está querendo nos mostrar? Seria a vegetação nativa do estado? Ou será que ele está mostrando os climas, né, as temperaturas médias? Ou será que ele seria um mapa físico, né, mostrando as altitudes do terreno? Ele poderia ser um mapa de formação geológica, né, em que eles mostram os tipos de rocha, né? Ou seria sobre concentração populacional, né? Ou poderia até ser regiões mais industrializadas, né? E aí? Qual seria o assunto do mapa, então? Percebem que se não temos um título informando, a gente acaba assim não tendo uma ideia muito correta do que seria? No caso, seria um mapa físico mostrando, né, a altitude do terreno. Representa então uma altitude em relação ao nível do mar. Um outro elemento muito essencial nos mapas seriam as legendas, né? Nós temos aqui então um exemplo de um mapa que ele nos traz duas legendas. É o mapa da evolução das metrópoles mais populosas em 2010. E nós temos então aqui os dois tipos de legenda. Uma delas funciona como um recurso visual para representar o tamanho populacional dessas grandes cidades, né? Onde nós vemos claramente aí o tamanho dos círculos. Quanto maior o círculo, maior seria a população. E outro recurso visual é o uso das cores, né, que indicam o percentual de crescimento da população nesse intervalo de 20 anos que nós temos aqui, né, na legenda, de 1990 a 2010. De acordo com essas cores, nós temos algumas cidades que cresceram num ritmo muito acelerado, né, que seriam os círculos em vermelho, outras que tiveram um ganho populacional relativo, cresceram, mas não muito, com tons de laranja, né? E ainda nós temos a cor azul, que aponta para uma situação de estagnação ou decréscimo, ou seja, houve perda de população, que é o que nós podemos ver aqui nas bolinhas azuis em algumas cidades na Europa e também na Ásia, né? E essas legendas, elas nos ajudam a entender dois fenômenos diferentes, né? Elas classificam as metrópoles pelo tamanho da população e ainda apresentam o ritmo de crescimento populacional dessas mesmas cidades. Agora nós vamos falar um pouco do elemento que seja talvez aquele que seja considerado o mais difícil, né, o mais chato para a maioria dos alunos, porque ele envolve cálculo, né? Nós estamos falando da escala, né? O que seria a escala? A escala, na verdade, ela é a relação de proporção entre as medidas do espaço real e a sua representação no mapa, né? A escala ela indicaria o número de vezes que um espaço real precisou ser reduzido para poder ser representado. Então, a primeira noção que nós temos que ter é a diferença entre escalas, né? Nós temos escalas considerada grande, média, pequena. Então, na primeira representação, o vaso ele ficou um pouco menor do que ele seria na realidade.
mas ainda podemos ver os seus detalhes, né? E nós dizemos que se trata, então, de uma escala grande, né? Na segunda redução, que é essa figura aqui do meio, o vaso ele fica bem menor, ele já perde um pouco, né, dos detalhes, e isso seria então uma escala considerada média, né? E na última situação, o vaso ficou muito reduzido em relação às suas medidas originais. E praticamente a gente não consegue ver muito bem já os seus detalhes, né? Essa seria então a escala pequena. A mesma lógica nós aplicamos para a representação dos mapas, né, nos espaços reais. Então eu queria mostrar para vocês aqui Curitiba, 3 representações de áreas da cidade de Curitiba. A primeira, que seria a escala grande, nós conseguimos ver partes do Jardim Botânico de Curitiba. E nesse caso, a escala ela tem um valor de 5.000 centímetros representados em 1 centímetro aí. Ou seja, 1 centímetro nesse mapa representam 5.000 centímetros no espaço real desse jardim botânico, dessa parte de Curitiba. No mapa do meio, nós já temos aí uma boa parte da área urbana de Curitiba aparecendo, porque ele foi muito mais reduzido. Ele seria então o que nós chamaríamos de escala média. 1 centímetro agora vale 50.000 centímetros no espaço real. Isso quer dizer o seguinte, se no primeiro mapa a redução foi de 5.000 vezes para o Jardim Botânico aparecer, nesse segundo mapa a redução foi de 50.000 vezes. E reduzindo o mapa 50.000 vezes, aparece uma boa parte aí da região de Curitiba. E no caso, o Jardim Botânico, ele vai acabar sendo apenas uma área em verdezinha que eu estou assinalando aqui em amarelo, essa manchinha aqui. E na terceira situação, nós ainda temos agora um mapa ainda mais reduzido, né? Que nós dizemos então que é uma escala pequena, em que 1 centímetro agora, no meu mapa, equivaleriam a 500.000 centímetros do espaço real. E com esse tamanho de mapa agora, apareceria assim, toda a área, o perímetro urbano de Curitiba e até cidades ali vizinhas, né? A região metropolitana, o entorno todo da cidade. Os mapas eles nos apresentam então 2 tipos de escala, né? Uma delas é chamada de escala numérica, e nesse exemplo da escala numérica, nós temos aqui que 1 centímetro no mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade. E nós temos ainda a escala gráfica. A escala gráfica ela nos dá o valor em quilômetros, e aí no caso 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, né? Se eu quiser dobrar o número de centímetros, eu tenho então o valor correspondente em quilometragem. Geralmente, assim, a escala numérica ela apresenta seus valores em centímetros, né? E precisa ser convertido, né, para estimar as distâncias reais em quilômetros, né? Que se eu quero calcular a distância entre cidades, né, não me interessa saber isso em centímetros e nem em metros, mas em quilômetros. E aí, para isso, então, nós utilizamos as regras de conversão para a escala nos mapas, né? Nós temos aqui essas medidas, né? Nós temos o km, que é o quilômetro. Aqui nós temos o hectômetro, decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e também o milímetro. Da esquerda para a direita, eu caminho então de quilômetro para milímetro. E a cada casa eu acrescento um zero no meu valor, de modo que o valor vai aumentando. Agora, da direita para a esquerda, ou seja, de milímetros para quilômetros, nós acrescentamos sempre mais um zero após a vírgula, de modo que o valor, então, vai ficando cada vez menor. Então, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né, porque eu caminhei 3 casas usando a nossa regra de conversão. E que 1 metro ele equivaleria, então, a 100 centímetros. Né? Então, são mais 2 casas que eu percorri para chegar nesse valor. Eu quero mostrar aqui um exemplo para fazermos aí de forma prática. É um mapa informando a distância de Campinas até Belo Horizonte e até Campo Grande. E nós temos aqui a escala logo abaixo dele que está me mostrando 1 para 25 milhões, ou seja, 1 centímetro nesse mapa representa 25 milhões de centímetros. E aí eu tenho então que 25 milhões de centímetros, eles equivalem a
250 mil metros e 250 quilômetros, né? Eu estou usando então a regrinha de percorrer as casas para ir cortando os zeros, né? No sentido de centímetros para metros para quilômetros, né? Vou então fazendo a divisão. Dessa forma, eu cheguei ao meu valor em quilômetros. A minha escala está informando então que 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros. Logo, basta apenas agora eu multiplicar o valor da distância no mapa de Campinas para Belo Horizonte, no meu mapa, são 2 centímetros na régua. Se 1 centímetro são 250 quilômetros, 2 centímetros, 500 quilômetros. Essa seria a distância então entre Campinas e Belo Horizonte. E entre Campinas e Campo Grande, a distância seria no mapa de 3,5 centímetros, na medida real, na escala real, 875 quilômetros. Outro elemento importante que aparece nos mapas aí seria a orientação. Ou o mapa vai apresentar uma rosa 200, né, para que a pessoa se oriente, ou então, se não tiver rosa 200, pelo menos uma seta apontando o sentido norte, né, que aí a partir daí ficaria subentendido já, né, as outras direções cardeais. Bem, e também nós temos aí as projeções. O que seria então a projeção? Ela indicaria qual modelo de projeção foi adotado para representar a esfericidade terrestre num plano, né? E no caso, né, a projeção ela vai se tornar muito importante, né, nos mapas com as escalas pequenas. Por quê? Nesses mapas, nessas escalas pequenas, a medida, o tamanho, né, o formato do território pode dar uma diferença enorme dependendo da projeção que eu adote. Porque cada tipo de projeção ele prioriza alguma regra, algum modelo de conversão de uma figura, né, esférica, né, como é a Terra, para tentar converter num plano como é o mapa, né? E por fim, um outro elemento importante aí é a fonte, né? É muito essencial que apareça o autor ou a instituição que desenvolveu o mapa, porque se trata, né, de mostrar informações aí acerca de um território, né? E elas têm que ser mostradas corretamente. E outra coisa ainda mais fundamental é que apareça a data em que o mapa foi feito. Isso porque mudanças sempre acontecem, né? A geografia ela é muito dinâmica e as coisas vão mudando com alguma frequência. Então, vejam aí no caso dessa representação do Nordeste, do continente africano, nós temos aí, né, um mapa da África até 2011 que aparecia dessa forma aqui do lado esquerdo do slide. Mas a partir de 2011, um novo país surgiu, né, que é o Sudão do Sul, e o mapa, a partir de 2011, então, da África passou a ser alterado, né, e essa região precisou ser representada, né? Então, por isso que a data é muito essencial, né? No caso aí, mapas que mostrem o continente africano a partir de 2011 já devem vir acompanhados dessa alteração. Para encerrar, então, pessoal, vamos ver algumas questões relacionadas à cartografia geral. Essa é a primeira questão, está dizendo assim, né? Considere o mapa ao lado, de acordo com as legendas abaixo, que podemos afirmar sobre as cidades de Tóquio e Xangai. Então, aí nós temos no mapa grandes cidades, né, que são os círculos, e nós temos Tóquio e também Xangai. Vamos focar nessas duas. Alternativa A. Até 2010, Tóquio e Xangai eram as cidades mais populosas representadas na Ásia. Isso eu observo pelo tamanho do círculo, né? E eu vejo que Xangai não tem um círculo tão grande assim. Alternativa B. Tóquio apresenta um ritmo de crescimento da população mais acelerado que Xangai entre 1990 e 2010. No caso, eu consigo enxergar isso pelas cores, né? E Xangai tem uma cor mais escura do que Tóquio, o que significa dizer que Xangai tem um ritmo mais acelerado de crescimento populacional. Alternativa C. O mapa informa que Tóquio é a cidade mais populosa, porém Xangai apresenta evolução populacional, ou seja, ritmo de crescimento superior a Tóquio. Tem tudo para ser essa alternativa, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Alternativa D. A legenda do mapa sugere que Tóquio e Xangai têm 30 milhões de habitantes em 2010. Tóquio, no caso, sim, né? Mas Xangai, né, pelo tamanho do círculo, não parece ter mais de 30 milhões de habitantes. E a alternativa E. Entre 1990 e 2010, Tóquio teve decréscimo populacional e Xangai foi a cidade que mais cresceu dentre as metrópoles apresentadas no mapa. Bom, nem uma coisa e nem outra, né? Então, a alternativa correta, letra C. Essa questão aqui, número 2, ela utiliza as coordenadas geográficas. Nós temos aqui 3 pontos demarcados com as letras A, B e C. E aqui abaixo nós temos também os fusos horários, né? O enunciado diz:
para a gente observar o gráfico, assinalar a alternativa correta com base nessas coordenadas geográficas e também nos fusos horários apresentados. A alternativa A, ela diz que a cidade B, localizada ao norte da cidade C, está a oeste da cidade A. Para a gente resolver isso, eu teria que ter em mente, então, as direções apontadas pela rosa dos ventos, para poder, então, observar essas localizações relativas, né? E aí, no caso, a informação errada é o fato de que a cidade B, ela está a leste da cidade A e não a oeste, né? Está no sentido leste. Alternativa B. A cidade A está situada nos hemisférios norte e leste e seu fuso horário difere em 5 horas em relação às cidades B e C. Então, a cidade A não está localizada nos hemisférios norte e leste. Vejam, eu tenho aqui essa linha em vermelho, que ela divide o mundo, né, entre norte e sul. E o meu ponto A está do lado norte. No entanto, nessa outra minha linha azul, é o meu meridiano, eu estou separando o mundo em leste e oeste. E aí, no caso, ele está do lado oeste, né? E a alternativa está dizendo que ela está do lado leste. Portanto, a alternativa incorreta. A letra C. A cidade C está situada a sudoeste da cidade A e ao sul da cidade B. Tá? Então, ela não está também a sudoeste da cidade A. É verdade que ela está localizada ao sul da cidade B, mas ela estaria localizada a sudeste da cidade A e não a sudoeste, né? Então, o sentido aí está errado. Alternativa D. Se dois aviões saíssem da cidade A no mesmo momento, um com destino à cidade B e outro com destino à cidade C, esses aviões chegariam ao mesmo tempo nos seus respectivos destinos, né? Essa distância da cidade A até a cidade B é a mesma distância da cidade A até a cidade C? Pelo que parece, não, né? Isso porque a cidade C está num sentido muito mais abaixo. Ela está na linha 15 graus ao sul da linha zero, enquanto que a linha B e a linha A têm uma certa proximidade em termos de latitude. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra E. Nenhuma das anteriores estão corretas. Agora, uma questão que envolve conversão das medidas para encontrarmos a escala adequada, né? Então, aqui nós temos enunciado dizendo que as figuras representam a distância real, o D maiúsculo, entre duas residências e a distância proporcional, D minúsculo, em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Então nós temos a imagem do lugar, e ele indica uma distância aqui de 2 quilômetros entre duas casas escolhidas aleatoriamente, né? E ao lado nós temos um mapa ou uma carta, né, representando as medidas reduzidas desse espaço real. E está informando, né, que a distância entre essas casas é de 4 centímetros no mapa. Muito bem, pessoal. Eu preciso, então, utilizar aquelas unidades de medidas para a distância para nós termos a seguinte noção, que no meu mapa, a distância, aliás, na minha figura, a distância entre as casas no real seria de 2 quilômetros. 2 quilômetros equivaleriam a 2.000 metros ou a 200.000 centímetros. E aí, no caso, 200.000 centímetros, agora eu igualei, né, a unidade de medida, centímetros para centímetros. 200.000 dividido por 4, eu teria então 50.000. A minha alternativa correta seria a letra C. Mas eu também posso fazer isso utilizando a conversão para quilômetros. Se eu quiser pegar 4 centímetros e transformar em quilômetros, então vou lá. 4 centímetros em metros fica 0,04 metros, e em quilômetros 0,00004 quilômetros, né? E aí, eu fazendo essa divisão, 2 dividido por 0,00004, 50.000, a alternativa C seria a correta. Última questão, dê uma boa olhadinha nessas três imagens, né? Estão representando aqui uma área de Porto Alegre, né? E a imagem vai evoluindo até chegar aqui ao estado do Rio Grande do Sul. Considere a sequência das imagens 1, 2, 3. Pode-se dizer que, vamos lá, letra A. A escala das imagens diminui de 1 a 3, pois mais detalhes podem ser vistos na sequência. Letra B. Os detalhes das imagens diminuem na sequência de 1 a 3 e aumenta a área representada. Alternativa C. A escala aumenta na sequência das imagens, uma vez que há na imagem 3 uma área maior.
A alternativa D diz que o detalhamento da imagem 1 é maior, portanto sua escala é menor que das imagens 2 e 3. E a letra E. A escala pouco muda, pois a mesma área está sendo representada na sequência 1, 2, 3. E aí, pessoal? Lembrando lá daquela parte da aula que falamos sobre o vaso, né, a redução dos vasos, qual que seria a lógica, a alternativa correta? Seria a letra B. Os detalhes das imagens diminuem na sequência de 1 a 3 e aumenta a área representada. Bem, pessoal, chegamos então ao final da aula. Muito obrigado aí por chegarem até aqui comigo. Valeu, até mais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.